Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu-se Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado na direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pai Denise, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Vai mal, Mirela. Coisa mal. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Vai mal. Reza esse, depois eu rezo o outro. Vai então, Carol. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados pecados e e pecados pecados do mundo inteiro. Pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela vossa dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. pela vossa dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. eterno Pai, Aí, eu eu vos ofereço O corpo e corpo e o sangue, a a alma alma é a divindade do em nosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Deus forte, forte, Deus Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem tem piedade de nós e e do do mundo mundo inteiro. inteiro. Deus Deus Santo, Santo, Deus Deus forte, Deus Deus imortal, imortal, tem tem piedade de nós e e do do mundo mundo inteiro. inteiro. Ó sangue e água, Que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nós estamos reunidos e continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma delícia. Usar o texto. E como foi, nós hoje nos falaremos às 15h, daí a minha sugestão de rezarmos o texto da misericórdia antes de começarmos, né? Como já rezamos, e foi uma oração maravilhosa, né? Pude perceber a entrega de ramalhetes aos pés de Nossa Senhora, fizemos isso agora nesse instante, e ela vai usar essas flores como ela bem quiser, né? O Pai manda as misericórdias, mas ela é a dispensária das graças de Deus, né? Uma hora eu quero falar bastante sobre ela. Eu estou com uma vontade que vocês não fazem ideia. Mas vamos lá. Só para rememorar, né? No nosso primeiro encontro lá atrás, nós compreendemos que a Bíblia é um conjunto de livros, né? Que nada mais é do que uma carta que Deus escreveu para nós, mostrando qual é o caminho, como nós poderíamos chegar até ele. Essa carta levou aí um período de 1000 anos, mais ou menos, para ser escrito. O período da escrita, ok? É de 1000 anos, mas o período que ela abrange é um período muito maior, né? Ela pega desde a criação até a parousia, que é a volta de Jesus Cristo, né? O Apocalipse, a revelação nos relata isso 7 vezes. Eu já falei isso, eu acho, né? O livro do Apocalipse revela 7 vezes a vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Então, no nosso segundo encontro, nós pudemos ver que Deus criou tudo que existe. Ele começa, né, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos lá a figura de Deus Pai. E ele, então, cria o céu e a terra. O céu, eu expliquei que é o mundo material, e a terra é o mundo espiritual. E quando ele cria o mundo material, ele cria já a terra com água. E quando ele cria o mundo espiritual, ele já cria de uma só vez os 9 coros angélicos, que mais para frente eu vou relatar uma coisa que eu aprendi recentemente, num curso que eu fiz, qual é a função no juízo final. No juízo final, qual é a finalidade de cada
um dos coros. É lindo, gente. Nossa, eu fiquei assim, arrepiado, né? É emocionante. Como é linda as coisas de Deus. Como não ser apaixonado por Deus? Eu digo isso desde que aconteceu a minha conversão religiosa. Falei isso muitas vezes em público, falei isso em reuniões. Eu sou apaixonado por Deus. Ah, Ele é maravilhoso. Bom, então, voltando, que senão eu começo a falar e não paro mais. Então, nós pudemos ver que Deus cria a partir da voz, né? A partir do verbo, que está no versículo 3, Jesus. Então, a partir de Jesus é criada a luz, e a partir daí, então, tudo ou mais agora vai ser descoberto, né? Então, sem Jesus Cristo, nós não descobrimos nada, nós não sabemos nada, nada enxergamos, nada podemos palpar ou perceber. Então, é a luz de Cristo que nós podemos compreender todas as Sagradas Escrituras, né? Por isso, lá no versículo 13, Jesus se manifesta e é o Deus disse, e faça-se a luz. Então, passamos a partir daí a compreender tudo melhor. E aí Deus vai criando, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e aí até que ele culmina criando o homem. E nesse momento, então, eu chamo a atenção para que nós, humanos, somos obra-prima da Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Muito bem, então esse foi o relato da criação. Esse relato da criação, ele não foi o primeiro livro escrito, não foi. Ele foi escrito, se eu não estiver enganado, eu não sou muito bom para datas, ok? Mas, se eu não me engano, mais ou menos por volta do ano 780 a.C. É que esse livro, o capítulo 1 do livro do Gênesis, foi escrito. Os demais capítulos foram escritos antes, e eles têm um cunho, vamos chamar assim, de sacerdotal, ok? Esse primeiro não. Esse primeiro é deuteronomista, o capítulo 1. Já os demais capítulos são, na maioria, deuteronomistas. Então, nós vamos ler no capítulo 2, hoje, que é onde nós vamos nos concentrar um pouco, nós vamos ver um rápido relato, novamente, sobre a criação. É por isso que eu tinha dito a vocês que o capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2 é um autor. Mas não é o mesmo autor a partir do versículo 5. Lembra-se que eu tinha dito isso? Sim. E é só você olhar para a Bíblia que você percebe isso. Você vê que há uma separação a partir do versículo 4. Olha lá, você vai ver, está escrito assim, o paraíso, né? E ali começa um relato. Então, vamos ler agora do versículo, então, 4, né? Vamos até o versículo 7. Quem pode ler para nós, por favor? Eu leio. Ok. Verso do 2 até o 7? Do 4 até o 7. Tá. Tal é a história da criação dos céus e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então nós estamos vendo aqui um rápido relato sobre a criação. E ela vai ali abordar até o 6º dia, mas você veja que não houve todo aquele detalhamento, não houve a separação, vamos chamar assim, de primeiro dia, segundo dia, nem nada, né? É um relato, vamos dizer assim, resumido.
E lá no versículo 7, onde está escrito que o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida e o homem se tornou um ser vivente. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: lembram-se que eu sempre disse que toda a Bíblia, cada livro, ele tem pelo menos 2 autores. O homem, com a sua experiência, com a sua vida, com as suas dúvidas, com o seu conhecimento, com todos os seus sentimentos e vivência daquele momento que ele é inspirado por Deus para escrever. E, é claro, o próprio Deus é o segundo autor. Na verdade, não é o segundo, ele é o principal autor, né? Porque é ele que está nos escrevendo uma carta. E Deus queria que nós lêssemos essa carta em qualquer tempo e que nós pudéssemos entender. Então, nós vamos ver primeiramente o relato do homem, tá bem? Qual é o relato do homem? Olha, Deus criou tudo que você conhece. E você que fica aí achando que tal governo, o governo de Sírio, é um governo de ouro, né? Que o governo de Artaxerxes é um governo de prata, né? Saiba, o homem é de barro. Então, perceba, como o homem, naquela época, ele estava vivenciando todas essas guerras, essas disputas, essas matanças, essas dominações, ele sente um desejo de escrever, mostrando que o homem é muito simples. O homem foi feito de barro. É o mais frágil nessa história. Perceba que, durante as conquistas, povos eram dominados. Haviam muitas mortes. Era isso que o deuteronomista aqui estava sentindo, né? Ele sentiu que aquelas brigas, aquelas contendas não tinham sentido. O homem estava lutando por algo que ele não fez, que ele não tinha merecimento. Então, ele faz isso mostrando, olha, você tem o reino do ouro, da prata, do bronze, o homem é feito do barro. Bom, essa é o que o homem tinha em mente. Mas Deus aproveita dessa escrita do homem para nos falar. E o que Deus quer dizer? Que o homem é de barro. Aí já começa uma inversão. Deus começa a nos mostrar a inversão. Enquanto que o homem valoriza o ouro, as posses, os bens, isso para Deus não é nada. Ele cria o homem do barro. E olha o amor que ele tem por esse ser, por essa criatura. Até então, somos apenas criaturas de Deus. Porque é a partir de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. Até então, toda a raça humana era criatura, diferenciada, amada, mas era criatura. Era uma criatura, vamos dizer assim, especial. Tão especial que mais para frente se torna filho de Deus, né? Então, e aqui, Deus já está começando a nos dizer, olha, eu fiz o céu, eu fiz o mundo material, espiritual, perdão. Olha, eu fiz a terra, eu fiz o mundo material. Eu peguei o homem e fiz ele do barro. Mas eu lhe inspirei ânimo. Eu lhe dei um presente para toda a eternidade. O barro é perecível, mas eu vou dar algo que é eterno. E ele nos dá alma. E nós nos tornamos viventes. Viventes no sentido de puro, verdadeiro. Viventes no sentido de viver eternamente. Não aquela coisa passageira, aquela coisa volátil, aquela coisa que se perde. Não, algo eterno. Então, Deus colocou dentro de nós a eternidade. E esta alma se une
ao corpo de uma forma que somente a Santíssima Trindade tinha. Lembra que eu falava da união hipostática? O homem ganhou essa união hipostática. Ele e a alma se fundem de uma forma, mas é de uma forma assim, estão unidos, mas não estão misturados. São distintos, corpo e alma, mas estão unidos. Eu estou falando do corpo e da alma. Quando eu vou falar do nascimento de Jesus Cristo, nós vamos nos lembrar de tudo isso, porque eu vou enfatizar isso lá de novo. Então, note que o ser humano ele já foi feito para ser grande. Por que dar uma coisa eterna dentro de algo que é perecível? Por quê? Porque Deus ama o seu corpo. Eu falo assim, eu tenho essa voz de taquara rachada. Eu tinha 1,70 m, hoje estou com 1,69 m, já perdi 1 centímetro. Não sou muito gordo nem muito magro, sempre fui esse peso. Mas, quando ainda antes de eu nascer, né, numa relação do meu pai com a minha mãe, estávamos lá, eu e mais 1.999 irmãos lá. Aí Deus falou assim, ei, você vai nascer. Do meu lado tinha um meu irmão forte, sabe, altão, bonitão. Do meu outro lado tinha um irmão inteligentíssimo. Eu olhei para ele e falei, nossa, eu não tenho chance de nascer. Aí Deus falou, ô Carlos, você vai nascer. Aí eu fui, sabe, nós todos fomos 1 milhão. 1 milhão. Mas quem que venceu essa corrida? Esse feinho aqui, esse pecador aqui. É esse que Deus escolheu. É esse corpo aqui, vocês estão entendendo? Então, Deus ama o meu corpo. Por isso que ele deu esse presente maravilhoso que é essa eternidade. Corpo e alma foram feitos para estarem unidos, né? Nós vamos ver no nosso próximo encontro que alguma coisa vai acontecer, que isso não será mais a tônica, né? Mas é o desejo de Deus, que esta alma que ele nos dá volte para ele. E o homem está fugindo disso, né? Não está mais querendo buscar Deus, mas ele continua nos chamando. Chama cada um de nós. Ele passa de manhã, ele passa perto da hora do almoço, convidando, vem trabalhar na minha vinha, né? Aí lá para o final da tarde ele ainda está me chamando, né? Já era quase 6 horas da tarde quando ele me chamou, e eu aceitei, né? E ele vai me pagar o mesmo salário que ele pagou para aquele que nasceu num berço católico, que foi sempre bonzinho, praticou boas obras. Eu falo, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu não mereço. O Senhor me chamou para trabalhar, era quase 6 horas da tarde. Eu aceitei, porque o dia inteiro eu estava à toa, para lá e para cá na praça, ninguém me chamou para trabalhar. E tu me chamas. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Bom, então esse é o relato que o agiógrafo, né, que é o autor divino, escreveu, e que nós temos que compreender, porque o autor ele está contando para as pessoas daquela época dele que a soberba e a arrogância era perda de tempo, porque Deus fez o homem do barro e está preocupado com reinos de ouro, de bronze, de prata. Então, é o que eu sempre falo. Você tem que pegar as letras do autor, levanta as letras, olha por baixo e vê o que Deus está falando para você. E eu disse para vocês, né, antes de começar o curso bíblico, que a Bíblia toda é escrita em 3 dimensões, né? A primeira dimensão é
aquele momento que o homem estava vivendo. O segundo momento é um tempo posterior, que pode ser a vinda de Cristo, ou um tempo mais tarde que nos alcance. E, por fim, a parousia, que é a volta, né, de Cristo, mas já na sua glória. E também disse que nós temos que ler aquilo que o homem está escrevendo, procurar compreender o contexto que ele estava. Isso é importante, porque se nós não conhecermos o contexto, nós vamos ter assim uma compreensão inadequada, né? Mas também precisamos ter a chave de leitura. Lembra que eu falei? A chave de leitura é Jesus Cristo. Sem isso, você não consegue compreender a Bíblia. Então, o que está sinalizando aqui? Que o homem recebeu uma alma. Agora o homem é um ser vivente. Quando eu olho para essa minha realidade, não conhecendo o que Deus quer de mim, eu digo, mas por que ele me deu uma alma que é eterna se o meu corpo é perecível? Porque ele também quer o meu corpo lá no céu. E lembre-se que eu falei que a chave de leitura é Jesus. E nós vamos ver que Jesus, o que aconteceu? Sofreu, padeceu, morreu, mas ressuscitou. E está à direita de Deus Pai. Ok? Vamos continuar. Acho que até aqui tudo bem, todo mundo entendeu, não é difícil, né? Muito bem. Agora, os versículos 8 e 9. Quem pode ler? Vai lá, Mirella. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Graças Deus. a Deus. Muito bem. O autor está dizendo aqui que do lado do Oriente, Deus fez um jardim. Vamos analisar o Oriente, não é da onde nasce o Sol. O Sol não nasce do Oriente, não se põe no Ocidente. Vocês devem conhecer bem as nossas igrejas aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. A São Benedito, a São Sebastião e, pelo que eu conheço, a Santo Antônio. O que elas têm em comum? Alguém já percebeu? Porque, não, peraí, repete de novo, você falou? A São Benedito, a São Sebastião e a Santo Antônio. O que elas têm em comum? Além do nome de santo. Todas as três estão voltadas para o Oriente. Alguém tinha falado isso para mim. Então, a São Benedito... A Santo Antônio e a São Sebastião. São as mais antigas de Santa Cruz, São né? as mais antigas. É a São Sebastião, na verdade, que é a A primeira, São Sebastião é a mais antiga de todas, né? É a primeira, né? A precursora. Tudo começou com ela. Sebastião. E por que isso? Por que voltadas para o Sol? O Sol nascente, percebam. As três são as mais antigas. A Igreja sempre ensinou que Jesus é o Sol nascente. Toda fonte de luz, calor e vida dele advém. Então é ele que vem às nossas missas. Quando o padre vai celebrar uma missa, é Jesus que vem, é ele que estará lá. Infelizmente, mudaram isso, mudaram um monte de coisas, né? Tiraram o altar da parede, destacaram. O padre que ficava junto com o povo, voltado para Deus, agora o padre fica de costa para Deus, voltado para o povo. O padre que celebrava a missa, ninguém entendia praticamente nada,
mas saía de lá gratificado, tinha mais famílias unidas, tínhamos menos roubos, tínhamos menos mentira, a maldade não estava dominando tão fortemente, não tínhamos tantas ideologias, sempre tivemos ideologias, mas aumentou muito o número. A partir do momento que o padre virou e deu de cara com um povo, ele olhou para aquele povo, oi, boa tarde, boa noite, bom dia, tem que animar esse povo aí, gente. E agora, né? Aí começou a inventar isso, aquilo, dancinha, palmas. A missa não é mais para Deus, é para o povo. Mudaram até a posição da igreja, ela não recebe mais o sol que nasce. Do lado do Oriente, Deus plantou um jardim de delícias. Colocou lá toda espécie de frutos. Tudo que é de bom. Tudo de que o homem, a carne, precisava. Muito. Só um segundinho. Continuando, então, vamos para... Essa questão dos rios é meio complicada. Eu acho que, como nós estamos assim no curso, vai só complicar mais do que trazer informações úteis, tá bem? Porque essa questão dos rios aqui é importante, sim, mas mais uma explicação, aqui vai ter uma interpretação sobre Nossa Senhora, a Virgem Maria, então eu vou pular um pouco essa parte, e lá na frente nós vamos voltar aqui, tá bom? Quando eu for falar da Virgem Maria, e qual é a finalidade desses rios. Vamos pegar do versículo 15 até o 17. Quem pode ler, por favor? Eu leio. Uhum. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Deus faz um jardim das delícias, junta tudo que é bom e coloca o homem lá para tomar conta, para cultivar. Ou seja, o homem, feito imagem e semelhança de Deus, é colocado agora nesse jardim para cuidar. Note que eu também já disse que Deus nos sustenta no ser, que Deus está o tempo todo pensando em nós. Que se Deus parar de pensar no Carlos, o Carlos não é que o Carlos morre, o Carlos deixa de existir. Então, Deus pensa em todos nós, ele pensa em todas as suas criaturas. Ele deu uma tarefa simples para o homem. Ele cria todas essas delícias e coloca o homem lá para tomar conta. Bem, o homem, então, é chamado a ser co-criador. O homem agora vai ser responsável por todas as criaturas de Deus. Todos, tudo. O homem vai dominar. Nós vemos isso no final do capítulo 1, né, Moacir? Deus dá a ordem. Crescei-vos e multiplicai-vos, dominai a todas as criaturas. Agora, o capítulo 2 está nos mostrando por outra forma que Deus quer que sejamos, junto com Ele, criadores, cuidadores. O homem recebeu uma missão. E aí ele dá uma ordem. Ele fala, atenção para isso.
ele deu esse preceito: pode comer do fruto de todas as árvores. Todas. Mamão, banana, laranja, morango, pêssego, pera, melancia, tudo que vocês imaginarem. Todas essas delícias estavam lá e Deus fala para o homem que ele pode comer tudo. Havia uma árvore em especial. Esta árvore, ela dava um fruto chamado pão, pão da vida. O homem, ao comer desse pão da vida, ele não morria. Então, Deus nos fez para a eternidade. O homem viveria muitos anos e não iria morrer. Bastava que ele comesse do pão da vida. Vamos ler. Leiam lá junto comigo, gente. No versículo 16. Pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Ele não tinha dado a árvore do pão da vida? Deixa eu ver onde é que está. Oi? Dormindo. Não entendi. A Genô está falando com alguém. Então, veja bem, pode comer tudo, mas não coma do fruto da árvore da ciência, né? Então, das duas árvores em especial, das duas árvores, que é a árvore do pão da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Entre tantas delícias, Deus até permitiu que o homem comesse do pão da vida. Ao comer o pão da vida, o homem teria vida eterna. Mas falou para ele: não comas do fruto da ciência do bem e do mal. Por quê? Se você comer, sem dúvida você vai morrer. Porque quando o homem toma ciência entre o bem e o mal, e aqui cabe lembrar de um preceito que muita gente não compreende ou compreende erroneamente. Você, Carlos, você não tem o direito de escolher entre o bem e o mal. Eu tenho o direito de escolher entre um bem e outro. Mas eu não tenho o direito de escolher entre o bem e o mal. Ok? Então, o homem, ele não tem que escolher entre o bem e o mal. Você pega uma criança, a criança, ela não tem maldade. Se você deixar, essa criança vai praticar o bem. Claro que à medida que ela vai crescendo, né, ela começa a ter convívio com outras crianças, começa a sofrer mais a interferência do ambiente, isso aqui. Mas, naturalmente, uma criança ela é essencialmente boa. A criança está com uma coisinha na mão, ela divide com a outra criança. Se o adulto pedir, ela dá. Se a mamãe pedir, então, nossa, nem se fala, ela já corre, pum, põe na boca da mãe. A criança é naturalmente bom. Por quê? Ela ainda não tem a maldade, a malícia dentro dela. Então, o homem não lhe foi permitido escolher entre o bem e o mal. Porque ele sofre interferências e ele acaba escolhendo o errado. Olha, hoje em dia, é muito mais fácil nós errarmos do que acertarmos. É muito fácil errar. E quando somos motivados por emoções, mais ainda. Erramos com muita facilidade. Deus sabia disso. Por isso que ele não queria que nós comêssemos do fruto do bem e do mal. Mas por que Deus deixou lá? Se ele não queria que nós comêssemos? Anjos, todos vós sois belos. Um de vós é o portador da luz. Ilumine vossos irmãos. Mas lembre-se, ilumine a todos eles.
E o que aconteceu? Estava indo tudo bem, começou a se achar o tal, né? Todo mundo, todos os anjos em volta dele, admirando ele. Oh, Lúcifer, pô, que cara, esse cara, olha o brilho que ele tem, né? Mas quando fala que é para cuidar dos seres humanos, não serve, não serve. Escolheu errado. Ele não tinha que escolher entre servir e não servir. Ele tinha que escolher servir, a obediência, né? Ele tinha que ser obediente, mas não foi. Então, assim como Deus colocou uma prova lá no céu para os anjos, e até essa parte deles caiu, Deus vai colocar uma prova aqui também para os homens. Você vai ter todas as delícias do mundo. Tudo que você ama, tudo que você gosta, tudo que você possa pensar está lá à sua disposição. Tem até uma fruta assim que sabe, vai te dar vida longa. Você quer viver bastante? Beleza, você vai viver. Vai ter um fruto lá que você não pode comer. É aquele que a gente quer. Você pega um quadro branco, faz uma pintinha preta lá no meio, todo mundo vai ver aquela bendita pinta. Caramba, olha o quadro, que quadro branco, que brancura, que alvura. Mas não, tem uma pintinha preta lá no meio. Oh, puxa vida, né? Então, Deus sabe, Ele sabe tudo. Deus está presente no passado, no momento atual e no futuro. Então, nada a Ele está coberto. Tudo a Ele é a descoberto. Deus sabe tudo, né? Gente, as pessoas se esquecem que Deus sabe tudo. Você quebra uma unha pela manhã, agradeça a Deus, obrigado. Quebrei essa unha aqui, só o Senhor sabe o que ia me acontecer. Ai, se eu não quebrasse essa unha, eu ia quebrar o dedo. Ai, se tal coisa não me acontecesse, ia acontecer uma coisa pior. Deus sabe, mas a gente não confia em Deus. Nós nos sentamos no trono dele e vamos julgá-lo. Ah, se eu fosse Deus, eu acabava com o câncer, eu acabava com as doenças, eu acabava com a maldade. Joio e trigo. Pode ser que ao ceifar o joio agora, como está muito parecido com o trigo, eu ceife o trigo. Vamos aguardar mais um pouco, né? E nós sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos confiar em Deus. Mas, como nós vimos aqui, Deus fez o céu e fez a terra com todas as suas delícias, para o homem cuidar desse planeta Terra. Falou para ele, só uma fruta que você não pode comer, senão você vai morrer. Muito bem. Agora vamos para o versículo 18 até o 20. Quem pode ler para a gente? Eu leio. Lê então, Lê. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então. Ô, seu Carlos. Diga. Duas vezes a Denise falou auxiliar. A minha tá ajuda. Auxiliar. Dá-lhe uma ajuda.
É só uma questão de tradução, né? O auxiliar é aquele que ajuda. Não, Então, sim. mostra que o homem precisa de ajuda. Bom, aí é só uma questão de tradução, ok? A palavra lá na fonte, ela tanto pode ser usada para auxiliar como para ajuda. Na minha Bíblia está como auxiliar. A sua de vocês que está ajudante? Não, ajuda. Minha Ajuda. ajuda. Também ajuda. Que o homem vou lhe dar uma ajuda que lhe seja adequada. Depois eu embarco mas não cessava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. A palavra ajuda é mais coerente, no meu entender e no entender de muitos padres, mas nunca houve assim uma grande porque ajuda e porque é auxiliar, né? Então, seguimos em frente. Até aí não fere a nossa fé, não vai interferir. E aqui o que eu chamo a atenção é o seguinte, que Deus convida o homem a dar nomes. Essa história de dar nomes não parece, mas na Bíblia tem uma importância fenomenal. Nós vamos ver, atenção, nós vamos ver que toda vez que alguém muda de nome, ele vai entrar numa missão para Deus. Tanto isso é verdade que até a década de 60, os nomes a serem batizados das crianças só poderiam ser nomes de santos. Você chegava lá com, minha filha vai se chamar Ravena. O padre olhava para ela e dizia, Joana. O nome dela de batismo vai ser Joana. Então, a Ravena, da Silva Nascimento Torquato Vila dos Reis, vai se chamar Joana. Então, porque a partir dali ela deixava de ser criatura e passava a ser filha de Deus. Como ela é filha de Deus, agora ela tem uma missão. Então, essa questão do nome é muito importante. Nós não sabemos dar importância ao nome. Infelizmente, hoje em dia, por conta da cultura, de tudo que acontece e dessa globalização, nós estamos vendo cada nome aí nas crianças, né? E os pais não mudam mais o nome das crianças, ok? O nome que você apresentar é o nome que vai ser. Mas a questão do nome é muito importante. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A Genoveva sabe muito bem disso que eu vou dizer. Tenha um santo de devoção. Vocês não imaginam a importância de ter esse santo de devoção. Só adiantando bem rapidinho, para não nos demorar muito nesse assunto. No seu último suspiro, a sua luta contra o diabo vai ser violenta. Dói demais morrer. A alma não quer se separar do corpo, o corpo não quer se separar da alma. O diabo vem, é a última chance que ele tem para levar a sua alma para o inferno. Ele vem com todos os demônios. A batalha é grande, é enorme. O seu anjo da guarda está ali para te ajudar. Mas que tal um reforço? O seu santo de devoção. São José. Tá aqui. Meu querido São José, valeu, São José, toda hora. Então, tem o santo de devoção. Eu grito ele toda hora, Tadinho. Os santos anjos, pode ser os santos anjos também, né, seu Carlos? Sim. As hierarquias, os 9 coros dos anjos, né? Eu já ia perguntar isso, porque eu grito São Miguel. São Miguel. É muito comum pessoas terem 2 ou 3 santos de devoção. Então, eu penso assim, os anjos eles já vêm para nos auxiliar mesmo junto com o nosso anjo da guarda. Sim. Mas aquele anjo protetor, ele tem um significado grande. E pensa nisso que eu acabei de falar. Porque o anjo, o santo, você se espelha na vida dele. Sim. Né? Então, e buscar aquela santidade que foi aquele santo, né? Sim.
E lembre-se disso que eu acabei de falar, né? Então, no último combate, ele vai fazer uma grande diferença. Isso. E o corpo, foi humano também, como nós, né? Sim. Agora, para a gente poder terminar, né? Desculpe se às vezes eu corto, por favor, se quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade, tá? Não, Às vezes pode quer ir, fazer alguma pergunta? para mim está sendo maravilhoso. Tá bom. Que bom. Então, vamos agora, para a gente encerrar, vamos do 21 ao 25. Eu leio. Pode ler? Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Até qual o seu Carlos, o senhor falou? Até o 25, até terminar. Ah, tá. E levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Palavra do Senhor. Graças a Graças a Deus. Deus. Gente, essa parte é linda, né? Nós começamos com um casamento, estamos agora com mais um casamento. Que lindo! Começamos com um casamento nesse capítulo 2, e agora nós estamos com outro casamento. Qual foi o primeiro casamento que nós vimos? O corpo, E a alma, corpo e alma. O corpo ganha uma auxiliar eterna. Que lindo, gente. E agora o homem, que não tinha uma auxiliar adequada, que fosse ali, a mesma dignidade dele. Não é acima, não é abaixo. Não tirou da cabeça, não tirou dos pés, tirou do lado. Então, não é para o homem ficar olhando para a cara da mulher, é para caminharem juntos. Lado a lado. A eternidade. Rumo à eternidade. É por isso que o homem deixa o pai, deixa a mãe, e agora ele se une a esta carne. É por isso que eu falo muito para os jovens, eu dou catequese para os jovens, eu falo, você não pode fazer sexo, o sexo não foi feito para você, o sexo foi feito para o casal, para o casado. Solteiro, o que você está fazendo? Você está maluco? Você praticar sexo com a sua namorada, com a sua amiga, com a sua conhecida, você está dizendo para a sua alma que você encontrou aquela que você vai se unir, aquela que você vai santificá-la, e ela vai te santificar. E os dois juntos vão santificar os filhos. O homem santifica a mulher, e a mulher santifica o homem. E os dois santificam os filhos. Crescei-vos e multiplicai-vos. Por isso que Deus deu essa ordem. O homem não quer mais ter filho. O homem não quer mais fazer sexo com a mulher, quer fazer sexo com todas ou quer fazer com outro homem. A mulher não quer mais ser submissa, entenda essa submissão. O corpo é submisso à alma. A alma é submissa ao corpo. O homem é submisso à mulher. A mulher é submissa ao corpo. Ao homem, perdão. Então, veja, é esta submissão tão mal interpretada. Era este o sonho de Deus. Deus sonhou com o matrimônio. Deus deseja o matrimônio. Ele quer que o homem e a mulher se unam. Quando eu vou dar curso para casais noivos que vão se casar, eu digo para eles, não façam sexo até o dia do casamento. Vocês estão fazendo, rompe. Pode parar. Só voltem a fazer depois que estiverem casados. No dia do casamento, da comunhão, do matrimônio, comunguem. Aí, naquele dia, vocês vão se entregar um para o outro. Aí,
cama de vocês vai se transformar num altar. Um altar de sacrifícios, de corpos que se unem numa jura de eterna fraternidade. É isso que eu falo para os jovens, e para os noivos, para que eles entendam que o sexo não é pecado, não é proibido, é desejado por Deus, não desse jeito como está hoje. Não essa bagunça. Né? Não. Homem e mulher. São Paulo vai nos dizer, né, que não é bom que o homem e a mulher se separem, senão pelo tempo necessário da oração. A mulher não pode se abster de sexo ao homem, e ele também não pode se abster de sexo a ela. Juntos, se combinarem, ok, só pelo tempo de oração. Vamos ficar uma semana em novena, sei lá, tudo bem. Mas logo que puderem, voltem. O sexo é saudável. O sexo é unitivo, une o casal. E é procriativo, procria. O sexo tem essa dupla finalidade. Estão querendo só uma. Aliás, nem a unitiva não estão querendo mais. É o encontro casual, né? O sexo casual. Olha o absurdo que nós estamos vivendo. Olha como o homem está se afastando de Deus. Muito bem, então, nós vimos ali, né, que a mulher tem a mesma dignidade do homem. Ela foi extraída do lado aberto, do lado, né? Porque ela tem a mesma dignidade. Diferente, mas a mesma dignidade. Que bom que é diferente. Minha Nossa Senhora, eu fico pensando, se eu casasse com uma mulher que fosse igual a mim, não ia dar certo. Nós íamos brigar direto. Nós temos que ter essa diferença. É saudável. Ela não pode ser causa de desentendimento, de brigas, mas é saudável essas diferenças. Eu gosto de um jeito, ela gosta de outro, e aí um cede de um lado, outro cede do outro, uma hora um cede, outra hora é o outro. Isso é bom. É isso que alimenta a chama do amor do casamento. O diálogo, as aparas, tudo isso é muito saudável e está acabando. Os casais estão um do lado do outro com o celular. Eu tenho um casal de sobrinhos que, quando eles vêm aqui nos ver, sabe, dá até dó. Sentam-se, ficam com o seu celular, copinho de cerveja e só aqui, ó, vendo. E aí um acha uma coisa interessante, manda para o outro que está do lado dele, manda no celular dela. Eu acho isso um absurdo, gente. O celular está tomando conta da nossa vida. Nós não podemos permitir isso. Né? Lá no passado foi a televisão, hoje é o celular. Só que o celular está agora nas mãos. Então, eu levo ele para o quarto, eu levo ele para o banheiro, eu levo ele aonde eu quero. Eu ponho senha, minha mulher não vê o que eu estou vendo, ela não vê os contatos que eu tenho, né? Os tchauzinhos, as florzinhas que eu mando, ela não vê. Tem senha. Né? O que mais? As crianças agora têm celular. Então, muito cuidado. Veja o que seus filhos estão vendo. Restrinja. Se você ama seu filho, não tem essa de privacidade. O jovem hoje em dia fala muito isso. Não entra no meu quarto, você está invadindo minha privacidade. O caramba, aqui dentro de casa não tem, não. Sabe? Claro, se é minha filha, se é filha e ela está se vestindo qualquer coisa, não está vestida adequadamente, eu vou bater na porta, claro. Eu não quero pegar minha filha do de jeito nenhum. Mas, epa, peraí, eu agora não posso entrar a hora que eu quero. Se viesse aí que eu vou entrar. Então, estou contando o tempo. 10, 9, 8, 7. Tem que ser assim. Tem casais que estão preparando o quarto para o filho trazer a namorada dormir em casa. Está errado. Está muito errado. Temos que acabar com isso. Que história é essa? Sexo só depois do casamento. O sexo não foi feito para o solteiro, de jeito nenhum. E nós estamos concordando, estamos até incentivando. Eu tenho um parente que falou assim, é bom que faça aqui em casa, porque aqui está protegido, está seguro, lá na rua não sei o que vai acontecer, se vai para um motel, um assalto, isso aqui. Que isso? Você tem que falar que pode, ué. Mas vai fazer de qualquer jeito. Não vai, na minha casa não vai. Eu não vou concordar. Nós seremos
questionados por isso. Bom, mas eu estou fugindo um pouquinho do tema, deixa eu voltar para o tema, né? É que eu queria abordar muito essa questão do casamento, da união, né? Nós vimos a união do corpo com a alma, agora nós estamos vendo que do corpo do homem, então Deus tira, abre, dá um sono profundo a ele, né? E abre o lado dele e tira uma costela. Agora nós vamos lá para João. João, capítulo 19, é o Evangelho de João. Capítulo 19, versículos 31 a 34. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 31 a 34. Quem quer ler? Eu leio. Uhum. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, e com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Arrepiem, arrepiem. Glória a Deus. O Pai deu um sono profundo. Vamos voltar lá no Gênesis? Vamos ver de novo? Então, Deus deu um sono profundo ao homem, abriu-lhe o lado e tirou a sua esposa. Então, Deus deu um sono profundo a Jesus, uma morte de cruz, abriu o seu lado e lhe deu a esposa auxiliar adequada, a igreja. Não tenho mais palavras. A igreja nasce do lado aberto de Cristo. Deus. Jorra sangue e água. E água. Sangue e água que jorraste para nós, como fonte de misericórdia. Eu confio em vós. Olha como estamos fazendo o que Deus quer. Não pudemos fazer ontem, fizemos hoje. Fizemos hoje às 15h, hora da misericórdia. Rezamos o terço da misericórdia. E como que nós terminamos esse nosso encontro de hoje? Com sangue e água jorrando. Lado aberto de Jesus. Lindo. Oh, glória. É isso, gente. Isso é mais lindo. Com isso eu concluo nosso segundo encontro. Convido vocês para no próximo sábado estarmos novamente aqui para continuar esse estudo, buscando beber dessa fonte, entendendo essa linda carta de amor que Deus preparou para nós, que a nossa pequena, curta inteligência, embotada, inteligência é na alma, embotada por conta do pecado, nos impede de compreender as Sagradas Escrituras. Porém, santos padres que viveram do século II ao século VII abstraíram
por conta por mando do Espírito Santo, que nos trazem essas informações tão preciosas. Viu como é importante seguir a tradição, tradição com T maiúsculo, não tradição com T minúsculo. Nós precisamos dela, porque é ela que vai nos explicar as revelações que Deus fez. A nossa inteligência já não alcança mais. Se não fossem esses santos homens, né? Muito bem. Eu saberia. Eu me dou por satisfeito. Vou, inclusive, parar a gravação, mas não sem antes agradecer a presença de cada uma de vocês. Pedir para que Deus derrame sobre a vida de cada uma de vocês as bênçãos que Ele copiosamente quer derramar, mas que o nosso coração está tão apertadinho, está tão fechadinho por conta de tantos problemas. Então, que a Virgem Maria, que é a especialista em dilatar corações, que ela dilate os nossos corações para podermos acolher as bênçãos de Deus, porque Deus quer se derramar por inteiro. O mar inteiro dentro de um copo d'água, o copo estará cheio, mas ele não vai conter todo o mar. O mar inteiro dentro de um balde de 20 litros estará cheio, mas ele ainda não terá todo o mar. Se a Virgem dilatar os nossos corações, a nossa alma para acolher as bênçãos de Deus, nós vamos receber muitas bênçãos de Deus. Então, não queiramos um copo, não queiramos um balde, queiramos um oceano inteiro das graças de Deus. Mas, para isso, nós temos que dizer não para o pecado, nós temos que dizer sim para Deus e sermos dóceis. Sem isso, nada será possível. A todos, então, que essas bênçãos se derramem copiosamente, ao ponto de vocês entrarem em contato com os amigos, com parentes, com vizinhos, com colegas de trabalho, e eles recebam ainda um pouco dessas bênçãos de Deus. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Até a próxima. Voou, né? Olha como o tempo passou rápido, Não nem deu nem pra- percebemos. Eu nem pra sentir o tempo, né? Eu Graças falo a que Deus. quando a gente vai escutando assim, eu